Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. O que Jesus estava sugerindo é que depois que você reconhece o que nesta vida está impedindo você de florescer, tira. Quantas vezes dentro da nossa casa nós temos os piores inimigos que nós podemos ter na vida? E conversão, minha gente, é você ser capaz de renunciar isso, inclusive. De você dizer: olha, serei capaz de amar você até o final da minha vida. Serei capaz de estar aqui para você até o final da minha vida. Mas a sua influência negativa mais sobre mim, eu não permeio mais. Eu não absorvo mais. Ah, mas ele é meu irmão. Eu sei. Eu também tive irmãos que eu precisei retirar da minha vida. Não no sentido de odiar, mas no sentido de estabelecer o limite. Olha só, você é meu irmão, você tem o mesmo sangue que eu, mas você não vai continuar fazendo o mal que você me faz. Porque às vezes nós temos os piores parentes aqui dentro da nossa mente, introjetados ao longo da vida com suas falas pessimistas, com seus exemplos destrutivos, com sua falta de amor, com sua falta de caridade, ou naquela interpretação objetal, porque não tem nada pior nesta vida do que você se sentir um objeto para o outro. Quantas vezes na minha vida eu me senti um caixa eletrônico, que a pessoa vem, pega o dinheiro e vai embora, vem, pega o que precisa e vai embora. Não, eu sou um ser humano. Se não quiser entrar aqui para me ajudar a ser um homem melhor, a porta da saída é a serventia da casa. Mas por que a gente tem dificuldade de assumir isso? Porque nós somos criados dentro de uma religião que nos ajudou a refletir pouco sobre o valor do vínculo. É claro que todos nós desejamos uma família feliz, não ideal, porque ideal não existe. Claro que todos nós queremos uma família onde os vínculos são cultivados, onde a fidelidade é um valor. Claro que todos nós desejamos muito ter essa família, mas nós sabemos que boa parte de nós não tem. Não vamos negar aquilo que nós sabemos que está presente na nossa vida. Sabe, minha gente, nós quando levantamos essas questões, nós precisamos ficar muito atentos às situações que provocam-nas. O que faz com que a gente seja cada vez menos familiares? O que faz com que tantas famílias se limitem a ter o mesmo sangue? O que faz que uma casa deixe de ser lar e passe a ser apenas um aglomerado de pessoas? Eu gosto sempre de dizer, a minha casa é um sentimento que me ocorre. Não é um aglomerado de paredes apenas, de móveis que estão ali dentro. Quantos de nós já se sentem sozinhos neste mundo, mesmo tendo a casa cheia de gente? Porque é estranho isso, né? E é tão simples de entender também ao mesmo tempo. Nós temos a obrigatoriedade do sangue, e isso nos torna familiares. Eu tenho como fazer um exame de sangue, comparar com o exame de um outro homem e dizer se aquele homem é meu pai ou não. Tira um fio de cabelo, faz um exame de DNA e a gente, sem erro, consegue saber se aquele homem é pai ou não daquela criança. Só que há uma outra forma de ser pai, de ser mãe, de ser familiar, que não passa pela obrigatoriedade do sangue. O filho adotivo, por exemplo, depois que uma criança é integrada à vida daquela família, volte alguns anos ali e pergunte se alguém ali tem coragem de dizer que aquele menino ou aquela menina não é filho daquele casal. O tempo nos torna filhos uns dos outros. O tempo nos torna irmãos. O tempo nos torna marido e mulher. Agora, quando nós não cultivamos, e este é um bom exemplo que serve para muitos de nós, quando nós não renovamos o vínculo que o sangue nos proporcionou viver, em pouco tempo a gente se limita a ter o mesmo sangue.
mas já não temos mais familiaridade, já não temos mais intimidade, já não temos mais prazer de estarmos juntos, porque alguma coisa se perdeu. Aliás, minha gente, eu ando pensando e já partilhei com vocês algumas vezes que a amizade é o estágio mais apurado do amor, porque é o amor que escolhe. Um pai, naturalmente, pela obrigação do sangue, precisa amar o filho. A mãe é a mesma coisa. Irmãos, a obrigatoriedade do sangue nos coloca quase que de forma desconfortável na necessidade de amar. É por isso que a gente sofre tanto quando a gente identifica que a gente não ama aquele que tem um vínculo de sangue. E às vezes a gente precisa de longos períodos de terapia para a gente poder curar a culpa que nós carregamos. Sim, porque é uma imposição cultural. Pai tem que amar filho, mãe tem que amar filho, filho tem que amar pai, ainda que eles não nos cultivem esse amor, né? Ainda que não nos ofereçam motivos para continuar amando. Sim, porque as decepções podem ser tantas que o amor ficou ofuscado e a gente se sente culpado por isso. Mas na amizade não. Ninguém é obrigado a ser amigo. Se há uma coisa que na vida nós somos livres, é para escolher os amigos. Você não pôde escolher pai, você não pôde escolher filhos, você não pôde escolher irmãos, e nem a parentada que vem da consequência. Mas você pode escolher amigos. O amigo é aquele que você traz para dentro da sua vida. É aquele que você encontrou por acaso e sem nenhuma obrigação você quis amar. Nenhuma obrigação. Então a escolha será sempre um detalhe que vem depois da obrigatoriedade. Da mesma forma como eu continuo escolhendo ser irmão. Se por motivos de decepção, de acontecimentos que às vezes escapam do nosso controle, cria-se uma indisposição entre mim e meu irmão, se eu deixar de escolher reconhecê-lo como meu irmão, em pouco tempo ele se torna apenas um conhecido, um parente, como costumamos dizer. Da mesma forma como nós também temos amigos que nós trazemos para a nossa vida, esses amigos não estão vinculados a nós pela obrigatoriedade do sangue. Não há nenhuma obrigação. Mas a gente escolhe cultivar aquela pessoa na nossa vida. E a escolha, quando ela vai sendo intensificada, quando nós vamos buscando aprofundar o vínculo com aquela pessoa, o amigo se torna mais que um irmão. E não sou eu que estou inventando isso não. A Sagrada Escritura nos diz, e a nossa vida confirma. Sem medo de errar, você que agora me assiste, já experimentou ter com alguns amigos uma intimidade, uma alegria que talvez você não tenha nem mesmo experimentado com seus irmãos de sangue. Nós temos domínio sobre isso? Não. Nós não temos domínio sobre isso. Os encontros, eles vão estabelecendo esses vínculos. Você, por exemplo, se casou com um homem que você nem sabia que existia. Olha que responsabilidade. Você escolheu ter os seus filhos com este homem. Você escolheu ter a sua continuidade com essa mulher. Olha como é importante saber escolher. O sentimento que nos ocorre é que naquele lugar existem pessoas que dão significado à nossa vida. E isso não é o sangue que nos dá, não é o sangue que obriga. Vínculo, volto a dizer, podemos até partir de uma obrigatoriedade. Mas se nós não cultivamos o respeito, a relação de admiração, de carinho, de fidelidade, nós nunca vamos nos sentir encorajados a dar o passo depois da obrigatoriedade do sangue, que é a escolha.
Tá bom, eu sou obrigado a reconhecer a minha paternidade. E às vezes acontece muito isso. Filhos que ficam numa luta no tribunal para que seus pais biológicos reconheçam a paternidade. E alguns até conseguem. No documento estão ali, entrarão na herança. Mas se o pai não escolhe aquela paternidade, o vínculo não se estabelece. Mexer nas nossas escolhas não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas o Jesus já dizia que se nós estamos debaixo da figueira, fazendo a busca pelo entendimento, de alguma forma a gente já se livrou da hipocrisia. Pelo menos nós estamos conscientes da busca que precisamos travar. Não estamos reféns da estrutura diabólica. O cristianismo precisa ser em mim uma verdade, uma oportunidade que eu tenho de ser melhor. E você pode ter certeza que a preservação da sua identidade vai lhe fortalecer e você vai se tornar um natural condutor, despertador de liberdade, de fidelidade a si mesmo naquele que estiver ao seu lado. Por isso que a gente precisa ser muito livre, porque só quando a gente alcança a liberdade interior, a gente é capaz de decifrar dentro de nós o que nos diz respeito e o que não nos diz respeito. Tudo na condição humana tende a brilhar e a ser lindo, a ser sublime. Nós hospedamos dons sublimes, mas às vezes a nossa maneira de viver, as influências que nos cercam, as pessoas que entram na nossa mente com suas influências e com seus afetos, podem impedir ou pode criar um obstáculo à manifestação do dom sublime. Toda vez que a gente diz que nós somos de natureza sublime, nós estamos assumindo a antropologia positiva da Igreja Católica, do cristianismo. Quando eu digo que sou sublime, quando você diz que você é sublime, quando você reconhece isso, você está professando a fé de que Deus não errou com você. Ninguém na vida é um erro de Deus. Deus não erra com a gente. Agora os que me educam ou deseducam, os que têm uma influência sobre mim, sim, podem me fazer não chegar nem perto do sublime que me habita. Por isso que conversão exige liberdade interior, porque só os livres são capazes de reconhecer aquilo que na vida deles faz mal e o que faz bem. Pode observar. E quando eu estou viciado em uma outra pessoa, eu fico cego para perceber os caminhos da minha libertação. Então, por isso, minha gente, em todo o processo de dependência, a primeira coisa que nós vamos fazer é pedir socorro. Porque da mesma forma como o amor próprio foi embora, ele pode voltar. E como é que ele volta? Quando a gente fica bem influenciado, quando a gente se cerca de pessoas boas, quando a gente trava os acessos das pessoas que conseguem manter o nosso vício. Porque sim, que você pode observar, existem pessoas que a gente chama de amigas, que têm uma capacidade enorme de nos levar para os vícios. Então cuidado. Se você identifica que aquela pessoa ela é tóxica na sua vida, porque ela reforça em você aquilo que você tem de mais frágil, não faz sentido ter essa pessoa na sua história. Não significa que você vai desprezá-la, que você vai achá-la uma pessoa ruim. Não. Você apenas terá a sabedoria de não permitir que ela continue tendo influência sobre você. Não quero mais, então eu bloqueio os acessos. Eu não vou permitir que aquela pessoa me influencie negativamente. Põe para correr quem faz mal a você. Reestabelece o limite.
ama do jeito certo. Nenhum relacionamento está imune a terminar, a acabar. Nenhum amor está preservado para ser eterno. Ele será se a gente optar por ele todos os dias. Se nós escolhermos amar aquela pessoa com quem a gente se casou, nós teremos um dever de casa para fazer. Se eu escolho amar os amigos que eu construí ao longo da minha vida, eu tenho um dever de casa para fazer com eles. Se eu escolho amar os filhos que eu coloquei no mundo, eu tenho uma dinâmica diária a ser cumprida para que o amor seja efetivamente mantido e ele evolua, porque o amor de ontem não serve. Once upon a time there were a whole lot of bunnies, all living in different islands. I don't remember exactly how big they were, but all these islands are next to each other. Then, in the middle of the night, the bunnies start to stomp. They put one foot down and the whole world shakes, shakes. And at the end of the night, the bunnies go back in the holes they made. They sleep there until the sun rises, and they put one foot down and the whole world shakes. Put one foot down and the whole world shakes. In the middle of the island, some guiding bunnies to the right lead you to see ships and the pirates guarding their treasure chests. Well, they have been so for a long, long time. Ah, they guard the chest and trust it to them. And in the middle of the night, Mommy, look outside in the rain and the wind, and you can see them begin. And then, in the middle of the night, the bunnies start to stomp. They put one foot down, the whole world shakes, shakes. Then at the end of the night, the bunnies go back in the holes they made to sleep there until the morning. And then they put one foot down, one foot down. The whole world shakes, ooh, shakes. And the whole world shakes. There is a bell tower on Lookout Island. When the world shakes, the bell rings on the hour. But don't let that deceive you, don't let it, 'cause at the top there's a bell, and they give it a pull every time the bell hits. And that's why the bell goes off. And in the middle of the night, the bunnies start to stomp. They put one foot down and the whole world shakes, shakes. And then at the end of the night, the bunnies go back in the holes they made to sleep until morning. And then they put one foot down and the whole world shakes. They put one foot down and the whole world shakes, shakes. And the whole world shakes, and the whole world. Once upon a time there were a whole lot of. Para hoje, o amor de hoje não servirá para amanhã. O amor não é um recurso estocável e nem tampouco podemos amar por procuração. Não, a gente ama estando presentes. Nós amamos estando presentes. É através do vínculo, é através da construção consciente deste vínculo que pode sim ser para a vida toda, se estivermos dispostos a fazer a vida toda acontecer agora. E a gente vive melhor quando a gente se ama. Não tenha dúvida disso. Porque é aí que Deus se manifesta.
Quando você reconhece o amor que Deus tem por você, você passa a se valorizar. E quando você passa a se valorizar, você faz o melhor exorcismo que um ser humano pode fazer na vida. Você exorciza tudo aquilo que tem poder de destruição na sua vida. Pessoas, situações, pensamentos e influências. Tenho falado muito sobre isso. Preste atenção na sua ambiência. O que é a ambiência? O ambiente que influencia você. Preste atenção na ambiência da sua vida, em quais são as pessoas que estão tendo influência sobre você, e você vai ter um bom ponto de partida para poder fazer uma análise do que você está vivendo. O meu núcleo, se ele não tiver proteção, ele se torna um alvo fácil para os invasores. Eu sei que eu estou falando aqui, você está pensando em muita gente. No fumador da sua casa, naquele que bebe, ou naquele que vive um relacionamento afetivo de extrema destruição. De uma pessoa que perdeu a capacidade de ser ela mesma, porque se rendeu a um invasor. Uma pessoa que de repente perdeu a capacidade de se amar, que se entregou aos maus tratos. Uma pessoa que se nivelou por baixo. Uma pessoa que perdeu a capacidade de viver a própria vida, que abandonou os próprios sonhos, que abandonou o que Deus tinha para ela, que não foi buscar a parte que lhe cabe nesta vida. Eu sei que você está pensando talvez em até uma situação particular que você já tenha vivido. Sim, padre, eu acho que eu também em algum momento da vida eu fui sequestrado. Eu já fui. Quando eu começo contando essa história para vocês, de que eu estava aos 30 anos de idade com o estilo de vida de um homem de 75, 80, é porque de alguma forma eu estava sequestrado por um estilo de vida que não era o que eu precisava me dar. E como é que a gente faz? Substituindo por uma pessoa que nos influencie positivamente. E tem muita gente boa por aí. Tem muita gente boa. Tem muito cristão de verdade pronto para poder nos ajudar a fazer o amor próprio voltar ao nosso coração. E como é que a falta de amor próprio vai acontecendo? Às vezes nós já crescemos sem amor próprio. Infelizmente, nem sempre os nossos pais conseguem acertar com a gente. Nem sempre as pessoas que exercem influência afetiva sobre nós são sábias para nos educar na experiência do amor próprio. Ou então a gente vai perdendo ao longo da vida. Quando nós não somos capazes de administrar os nossos fracassos, a gente começa a ter uma rejeição por nós mesmos. Quando você não se perdoa dos erros que cometeu, você começa a se culpar pelos erros que você cometeu. E no horizonte da culpa, o amor próprio é o primeiro que faz as malas e vai embora. Onde existe um ser humano excessivamente massacrado, porque culpados todos nós nos sentimos. Não tem como a gente se livrar das culpas. O que você precisa é ter consciência do peso que elas vão ocupando e de quando está na hora de você jogar aquilo fora. Sentir-se culpado é um movimento natural na vida humana. Agora, aceitar a condenação que as culpas nos trazem, aí já é um exercício de escolha. Até onde a gente é feliz, nós temos dificuldades. Só que são as dificuldades certas. Uma coisa é eu ter de enfrentar os desafios do meu ofício, do meu modo de viver, e estar feliz assim. Outra coisa é eu viver os desafios de uma situação que não é minha, que não é para mim, que não tem nada a ver comigo. Aí sim é um sofrimento dobrado.
Por isso, minha gente, fiquemos atentos. Deus nos acorda para isso o tempo todo, para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso todos os dias antes de dormir. Hoje eu fui quem eu poderia ter sido? Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer? Eu fui honesto comigo? Eu busquei a melhor parte? Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar no mundo? Esse é um indicativo de realização humana, quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Então eu sei que eu sou cristão assim, quando eu descubro a dimensão da amizade pessoal que eu preciso ter comigo, e depois o quanto esse movimento que me beneficiou me ajuda a beneficiar os outros. E aí eu identifico, tenho bons amigos, consegui ter amigos que me influenciam positivamente, que me fazem chegar ao melhor de mim. Então eu já alcancei algumas coisas interessantes do cristianismo. Porque volto a dizer, para ser amigo de alguém, eu preciso ser um bom cristão. Porque senão eu vou buscar no outro os meus interesses, egoisticamente vou querer controlar a vida do outro, vou instrumentalizá-lo para a minha satisfação. E o cristianismo não me permite isso. O cristianismo é uma forma de pensar. Toda vez que eu me percebo querendo instrumentalizar o outro para que as minhas satisfações sejam saciadas, eu naturalmente tenho um bloqueio. É a ação de Deus em mim, me dizendo que isso não combina comigo, que digo ser cristão. Toda vez que eu percebo que estou articulando a maldade para prejudicar alguém, a consciência iluminada pelo cristianismo me diz: não faça isso. Isso não condiz com quem você é, não condiz com a essência que você traz em você, não condiz com a semente do batismo que um dia você recebeu e que você está fazendo de tudo para que ela floresça. Toda vez que eu vou ser injusto com alguém, numa relação de trabalho, numa relação amorosa, numa relação fraterna, ou numa relação muito rápida ali, passou pela minha vida, e de repente eu tive a oportunidade de tirar proveito daquela pessoa, acende-se a luz dentro de mim, e Deus me diz mais uma vez: não, Fábio, isso não combina com o que você assumiu. E eu sempre obedeço essa luz. Às vezes eu erro, minha gente, e imediatamente a consciência do erro me ocorre. E eu tenho uma enorme satisfação de reconhecer, pedir perdão, dizer que me equivoquei, que eu não estava certo, porque eu não quero ficar adormecido. Eu não quero ser um cristão de fachada. Eu não quero levar adiante uma hipocrisia, porque eu sei que a hipocrisia não alimenta ninguém. Eu prefiro muito mais ter os meus pecados expostos. Eu prefiro chegar e dizer: olha, gente, me desculpa, eu fiz isso. Não é possível ser íntimo de quem você não permanece, com quem você não permanece. Sim, é aqui, no contato diário com este Jesus, que me revela quem é o Pai. Porque isso é tão bonito no cristianismo, né? Uma forma que você tem de conhecer a Deus é conhecendo o coração de seu Filho Jesus. Por quê? Porque é a linguagem que nós entendemos. Ao encarnar o Verbo, ele vem justamente para traduzir a linguagem, para falar a língua que nós entendemos, para falar de realidades que nós compreendemos. Foi o que Jesus fez. Traduziu quem era o coração do Pai, como era o coração do Pai, a partir de histórias que as pessoas podiam compreender. Quanto mais eu mergulho no mistério deste Cristo, conhecendo e permitindo que os ensinamentos de Jesus vá moldando o meu caráter e as minhas escolhas, muito mais eu me torno amigo, muito mais eu posso permanecer e produzir frutos.
Sim, Francisco produziu frutos para a sua época e o seu modelo de vida foi tão intenso, tão verdadeiro, que continua produzindo frutos nos dias de hoje. Francisco continua sendo um sinal de santidade para nós. Mas eu agora preciso assumir o meu papel. Você agora precisa assumir o seu. Compreendendo que nós hoje temos a oportunidade de fazer a revolução que o mundo precisa. De levar este Deus amigo a todos aqueles que estiverem pelo nosso caminho. E sobretudo desfrutando dos benefícios de ter essa amizade com o Senhor. Se quiser saber, sem muita conversa, sem muitos rodeios, o quanto você já alcançou do cristianismo, é só você identificar se você já conseguiu ter boas relações de amizade. Já me explico. Para a gente ser amigo de alguém verdadeiramente, amizade enquanto querer o bem, amizade enquanto um movimento que eu saio da zona dos meus interesses e entro no coração do outro para entender o que ele de fato precisa. Amor sem cobrança, mas ao mesmo tempo um amor responsável e exigente, porque às vezes quando a gente fala que o amor não tem cobranças, a gente fica pensando que seria uma relação onde tudo é permitido. Não. Quando a gente ama, a gente gosta de entrar na vida do outro para acrescentar positivamente, inclusive dizendo o que a gente pensa sobre determinadas situações, pontuando, esclarecendo, chamando atenção. Amar muitas vezes é você estabelecer limite. Às vezes você está dentro de um relacionamento abusivo há anos e você não é capaz de sair disso, sabe por quê? Aquele relacionamento abusivo levou a sua imunidade embora, que se chama amor próprio. Eu sempre digo isso. Nós temos a imunidade para nos livrar dos vírus, e o amor próprio é que nos livra das armadilhas do diabo. Pode ver, o diabo não tem chance na vida de quem se ama. Quem se ama não se droga, quem se ama não se prostitui, quem se ama não se vicia, quem se ama não se submete a relacionamentos objetais. Quem se ama sabe quem é, sabe o valor que Deus deixou dentro dele e não negocia isso com ninguém. Senhor Jesus, hoje nós queremos pedir que o vosso sangue derramado na cruz possa hoje também lavar-nos de todas as nossas hipocrisias. Concedei-nos a graça, Senhor, de compreender o contexto em que estamos inseridos. Quais são os olhares que hoje estão nos determinando? Quais são as influências que nós estamos buscando? Ajudai-nos, Senhor, a compreender as estruturas pecaminosas que livremente nós alimentamos, que são obstáculos à nossa alegria, à nossa felicidade. Concedei-nos, Senhor Jesus, pela força da cruz, hoje, quebrar toda e qualquer estrutura pecaminosa que esteja entranhada no nosso jeito de ser, causando um obstáculo à nossa vontade, impedindo-nos de dizer não ao que é nocivo em nós. Hoje nós queremos proclamar o seu caráter sobre nós. Hoje nós queremos pedir, Senhor, que o seu sangue precioso possa selar em nós a vocação cristã, para que também nós hoje possamos florescer o nosso eu à luz, sob a luz dessa figueira onde cresceu Natanael, no entendimento da palavra, mas também no entendimento de suas questões humanas. Que esse sangue precioso hoje nos coloque também na praça de nossa vida, onde tantas vezes nos curvamos às acusações. Ajudai-nos a levantar, Senhor. Ajudai-nos a quebrar o poder das palavras viciantes e viciosas. A tudo aquilo que em nós é um comportamento assumido, assimilado e autodestrutivo, Senhor. As nossas fraquezas que tantas vezes, por serem reforçadas no nosso comportamento, colocam
um obstáculo à ação da vossa graça, hoje e sempre.